Sejam bem-vindos na casa do Senhor nesse dia. Amém? Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Se está tudo bem, vai ficar melhor ainda. Amém. Se não está, Deus vai abençoar, Deus vai confortar, Deus vai libertar. Amém. Ele é o nosso Deus, é o nosso Rei. Amém? Amém. Abra a palavra do Senhor em Mateus 22, do 1 ao 14. Vou estar lendo. É um texto um pouquinho grande, mas eu devia ler uma outra palavra, mas como sempre, o Senhor que fala, né, irmãos? Ele que mostrou para mim em sonho essa palavra. Eu pedi para o Senhor confirmar uma palavra, porque é Ele que nos dá a palavra para falar com a sua igreja, né? Ele me deu essa palavra em sonho. Então eu vou estar lendo aqui a parábola dos convidados para as bodas. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o banquete, os meus bois e novilhos gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. E eles, porém, não se importando, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviou as suas tropas, exterminou aqueles que assassinou-se, eles incendiou a cidade. Então disse a seus servos: servo, está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E saindo os servos pelos caminhos, ajudaram todos a encontrar tanto os maus como os bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pé e mãos e lançai para fora nas trevas, onde haverá grande ranger de deles. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Então aqui o Senhor está falando em parábola. Jesus falou para os seus, mas eles não foram convidados, mas não aceitaram, né? Ou rejeitaram, não vieram para as bodas. Então aqui o Pai é o nosso Deus, né? E o Filho é Jesus Cristo, né? Que ele está falando aqui por parábola. O nosso Deus é o nosso Pai, mas o Filho é Jesus Cristo. Ele chamou para as bodas, para o banquete, né? Mas os convidados não aceitaram. E depois ele mandou chamar outros, ainda maltrataram os servos, os profetas do Senhor. Mas depois ele mandou convidar todos que ele encontrasse. Mas daí eles vieram para o banquete, né? Então, todos vieram. Aqueles, por último, que ele foi convidado. Então, Jesus falou das vestes, né? E para a gente entrar no banquete, a gente tem que trocar as vestes, né? Colocar umas vestes de banquete, né? Então, que nós possamos nessa noite colocar vestes novas, deixar o Senhor colocar vestes novas sobre as nossas vidas, né? Então, o Senhor estava falando comigo aqui, que nós possamos deixar o nosso Deus colocar vestes novas sobre as nossas vidas, e que nós possamos se alegrar, porque nós estamos num banquete, num banquete, na festa do nosso Deus, do nosso Rei, né, irmãos? Então, é um momento de se alegrarmos na casa do Senhor, porque o nosso Deus está aqui, o nosso Rei Jesus está aqui,
que nós não venhamos a ser igual a esse moço, estar ali, entrar na presença do Senhor hoje e não colocar umas vestes limpas, as vestes novas, que nós venhamos a vigiar, como Jesus falou através do sonho, que eu fiz uma festa para minhas amigas e eu orando ao Senhor para me dar uma palavra, e daí eu e a minha irmã, a gente fez uma festa e convidei todas as minhas amigas, e daí elas não foram na festa. Daí eu falei, mas essa palavra é sobre a palavra das bodas, né? Essa palavra que o Senhor queria falar conosco. Então, aí as minhas amigas não vieram para a festa, eu preparei, só que eu estava distraída, trabalhando, sabe, nos meus afazeres, no meu trabalho, no sonho. E daí eu convidei elas, mas não dei muita importância. Eu deveria ter ligado para elas, e amigas, vai ter a festa, vai ter o banquete, vai ter a comemoração, né? E eu não fiz isso. Então o Senhor deu uma alerta para a gente não se distrair, né? Não se distrair com as nossas coisas do nosso dia, as coisas do nosso dia a dia. E convidar, porque aqui o Senhor nos deu uma ordem, né? Convide, não devemos desanimar, devemos convidar. Amém, irmãos? Amém. Não vamos se distrair e vamos colocar nossas vestes de núpcia nessa noite, porque nosso rei, ele está aqui. Amém. Eu já sinto a presença dele aqui. Amém? Diga para o seu irmão do seu lado, irmão, se alegre. Nós estamos na festa, nós estamos no banquete, em nome de Jesus. Amém. É o momento de se alegrar, irmãos. Vamos orar e não vamos nos distrair. Vamos se alegrar, porque nós estamos num banquete, nós estamos numa festa. O nosso Jesus é maravilhoso. Se eu fosse contar aqui para vocês o que Deus fez na minha vida, eu ficaria muitos e muitos dias falando, né? O que Jesus fez na minha vida, que fez na minha família, de cura. Então, irmãos, é motivo de nós se alegrarmos de verdade nessa noite. Imagine realmente que você está no banquete do nosso rei, né? E assim, não vamos nos distrair. Não vamos nos distrair. É um alerta para mim. E se o Senhor mandou falar isso para a igreja também. Amém. Não vamos nos distrair. Vamos convidar. Ele mandou convidar bom irmãos aqui. Ele não falou convide só os bonzinhos, só os que já estão com as vestes novas. Ele disse, convide todos. Porque poucos, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. É Ele que vai dizer, né? Então, vamos orar, vamos nos alegrar, porque nós estamos num banquete, como diz o Lucas, aquele dia nós não estamos num velório, nós estamos num banquete, uma festa, se sente na mesa do rei, coma o melhor. Esse banquete, o que é? Alegria, saúde, justiça, Arabachuri, Cantalamanaia. Se você está se sentindo injustiçado, sabe que o Senhor é um Deus de justiça. Ele não é um Deus, um rei ditador, é um Deus de amor, porque Ele deu seu Filho para morrer por nós. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor Jesus. E nós te louvamos nessa tarde, Pai, que nós possamos fazer parte, Senhor, que nós possamos fazer parte da Tua mesa, Senhor, nesse dia, nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, te adoramos e te louvamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele, Deus, que está precisando de uma bênção. Abençoa, Deus, da graça, Pai, em nome de Jesus. Derrama a Tua alegria, Senhor, sobre o Teu povo, Deus amado. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, sobre este lugar, Senhor, a Tua bênção. Declaramos esse bairro salvo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vamos louvar o Senhor nessa noite com palmas, irmãos. Vamos louvar. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Você está no lugar certo e na hora certa, com as pessoas certas. Como foi dito aqui na abertura, o Rei está aqui. Não estamos na presença de qualquer um, estamos na presença do Rei, do nosso Pai, do nosso Criador.
É o seu momento agora. Não se distraia, não se preocupe com as coisas terrenas, com as coisas de lado de fora. Você está na presença do Rei agora. É o seu momento com a presença do Pai. Se até os anjos se prostram, nós também vamos nos lançar ao chão. Amém? Amém. Sabe
mental, emocional, psicológico, espiritual. Eu ficava me perguntando até quando eu vou carregar isso. Só que Jesus ele não vem para trazer peso. Está na palavra. O jugo é suave e o fardo é leve. Nós precisamos entender e tirar da nossa mente o sentimento de servo e lembrar que nós somos filhos. Amém. Não filhos de qualquer um, filhos de Deus, filho do Criador. Amém? Amém. Não me sinto só, sua graça achou em mim morada e me
Você é filho. Para a pessoa que está perto de você. Você é filho. Você é filho. Glória a Deus. O Alex vai colocar um louvor ali. Que eu quero que você declare com toda a sua intensidade. Que ruja o leão. Amém. A presença do Senhor está aqui. Eu consigo sentir a presença de Deus. Amém. Que ruja o leão nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que o rugido dele faça sair de perto todo demônio, todo espírito maligno que tenha segurado a nós. Em nome de Jesus. Justiça eternamente
essa entrada. Queridos, boa noite, a paz a todos. Essas palmas foram para Deus? Eu acho que Ele merece o melhor. Vamos dar sempre o nosso melhor para Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Segundo escreveu Samuel, segundo o livro de Samuel. Segundo livro de Samuel 24. Como disse na abertura, Samuel 24, daqui a pouco eu já falo para você. A primeira? Segunda Samuel. Devemos sempre nos preparar para a melhor roupa, colocar realmente as nossas vestes. Porque quem é casado, quem não é, já pega o detalhe. Eu comprei um desodorante, mas quando eu vou me namorar, eu passo perfume. Passo perfume. Queridos, quando você está diante do Senhor, você também deve se preparar melhor. Amém. Porque é esse momento que vai trazer vida para você. Amém. Eu estou expondo algo, porque a abertura realmente foi uma palavra muito boa. E nós devemos sempre estar com ele. A melhor vestes, ou a melhor intenção de vir adorar a Deus. Porque esse culto não é culto para mim, não é culto para você, é culto para Ele. Glória a Deus. Amém. 2 Samuel 24, versículo 22. Então declarou a Davi que o Senhor meu rei tome para si sem pagamento e ofereça em sacrifício. Conte a prova, como o Senhor desejar. Eis aqui também os bois para o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, debulhado, o jugo dos bois para a lei, e o servo do Senhor meu rei, tudo entrega de boa vontade ao rei. E concluiu a luta. Eis que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Contudo o rei replicou: não, eu faço questão de comprar a ira por um preço justo, pois não quero oferecer para o Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. E Davi pagou pela aquisição do terreno dos bois 50 peças de pratas. Amém? Amém. A questão para mim, por gentileza. Hoje, no dia de hoje, ao ler essa passagem, a gente fala assim: nossa, que atitude de Davi. A gente admira muito a atitude de Davi, mas uma coisa que eu gosto é de entrar na história e me colocar no lugar de Davi, ou trazer Davi para o dia de hoje. Sabe por quê? Porque hoje a gente não conseguiu entender ainda o poder que uma oferta ou dízimo traz na minha vida. A gente ainda tem essa dificuldade de entender, porque a gente ainda é muito apegado ao papel. Mas deixa eu te dizer para você, o papel, ele vai e ele vem. Um dia nós estamos fazendo necessidade, outro dia não. O importante nunca foi o papel. O papel é uma semente, o dinheiro é uma semente. Mas o nosso maior problema é que a gente ainda está querendo comer a semente. E Davi está ali para sacrificar diante do Senhor. E o
servo de bom coração falou assim: não, eu dou o terreno para você, eu dou os bois ainda para o Senhor sacrificar. Davi, eu não quero apresentar diante do Senhor coisa que não me custe nada. Hoje, no dia de hoje, é difícil a gente fazer sobrar. Quando a gente fala de dinheiro, é difícil a gente fazer sobrar. Mas a gente quer apresentar para o Senhor as migalhas que sobram. Deixa eu te dizer para você, Deus não precisa de migalhas. A Bíblia diz que dele é o ouro e dele é prata. Então ele não precisa do meu dízimo, da minha oferta. Se dele é o ouro, dele é a prata, nele há falta de alguma coisa? Não. Ele não precisa. Ele não necessita do meu dinheiro, nem do seu dinheiro. Mas diga para o Senhor ao outro lado. Mas ele quer te abençoar. Só algumas pessoas dizem, fala para o Senhor do lado, mas ele quer te abençoar. E para ele te abençoar, ele precisa de uma semente. Para ele te abençoar, ele precisa de uma semente. Porque tudo é colheita. A gente, eu vivo dizendo, a gente coloca princípios errados, princípios certos em lugares errados. A gente quer o dinheiro e a gente vai para o quarto orar. O orar é muito bom, atrai poder, mas não atrai dinheiro. Orar é muito bom, expulsa demônio, mas não atrai uma mudança financeira. Jejum é muito bom, mas muda a mim, não muda Deus. Ler a Bíblia é muito bom, abre meu entendimento. Mas quando chega no momento do dízimo da oferta, a gente costuma trancar o coração. Por que trancar o coração? Porque isso nos dói. Presta atenção em mim. O que te dói é o que te vai fazer crescer. Amém. Vocês acham que eu estou... você está mentindo. Em toda a vida, tudo que você não gosta de fazer, é ali que você precisa romper, é ali que vai te trazer o crescimento. Jesus, guarda aquela casa. Em nome de Jesus. Começou a pegar fogo. Queridos, fazer exercício na academia é algo chato, não é? Mas faz bem da saúde. Te dá mais energia, mais disposição, mais ânimo, define seu corpo. E quem gosta de ficar grande cresce. As mulheres que têm dores de parto estão para lá, você vai começar a multiplicar. É mais um integrante na família. Você vai trazer vida. Tudo que nos causa dor nos faz cumprir. Quando a gente fala de dízimo e oferta, a gente normalmente tranca o coração, mas é isso que vai te fazer romper em todas as áreas. Talvez você está gastando muito dinheiro com farmácia porque você não dizima. Porque quando você dizima, Deus vem e te protege. É uma proteção que o próprio Deus vem e fala assim: se você dizima, eu te protejo, repreendo um demônio chamado devorador. E o que é o dízimo? É 10% do que você ganha, você devolve para Deus. Porque você não deu, é Ele que te deu. Se a gente respira hoje, até o ar que corre dentro dos nossos pulmões, veio dele. E o que é 10%? Se você ganha 1.000, você separa 100. Agora, se você quer prosperar, vai além, oferte. Escreva o que eu estou falando. Coloque esses princípios em prática e a sua vida jamais será a mesma. Porque não sou eu, é a palavra que diz. Mas não coloque em prática dando a migalha. Coloque em prática dando a primeiro. Porque a Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 9 e 10, que aquele primícias, dá primícias,
E a oferta ao Senhor, Ele faz o celeiro transbordar. E quantos aqui quer ter celeiro transbordante? Amém. Não, eu acho que só. Isso não vai ser. Quem quer ter celeiro transbordante, coloca o Senhor em primeiro. Ele não está falando, me coloque em segundo. Ele está falando, me coloque em primeiro na finanças. Não é em outra área, não é na oração. Está em Provérbios 3. Vou ler lá. Não precisa abrir. Eu abro aqui e vou ler lá. Três, 9. Honra o Senhor com os teus bens, com suas primícias de todo o seu rendimento. Honra o Senhor com os teus bens e a primícia do seu rendimento. E se encherão com farturas os teus celeiros. Assim transbordarão de vinho os seus reservatórios. Honra o Senhor com os seus bens e a primícia do seu rendimento. Talvez a gente ainda não está considerando transbordante, porque a gente ainda não aprendeu a entregar o primeiro para Deus. Amém. Daí a gente está assim, cantando aquela música da Lene Barros: Mestre, eu preciso de um milagre, mas não está obedecendo princípios. Não adianta eu pedir milagre se os princípios não for cumprido. Porque daí eu vou orar a Deus, eu preciso de dinheiro. Deus vai olhar assim, vamos ver se você tem alguma semente. Deus vai falar assim, como é que eu vou te dar fruto se não tenho semente para trabalhar? Queridos, essa noite de você mudar a sua vida de uma vez por todas, é a noite de você pegar e oferecer ao Senhor o melhor. Porque quando você oferecer o melhor, tenho certeza que ninguém fez Deus mudar. Ninguém. Então levante, pega a sua oferta, pega o seu dízimo e traga diante do altar. A sua vida vai mudar. Amém. Pai, no nome de Jesus, apresentamos a oferta do dízimo diante do Senhor, meu Pai. Pai, tua palavra diz, meu Pai, que o altar santifica as ofertas. Então, meu Pai, consagramos ao Senhor, meu Pai. E está aqui, meu Pai, o dízimo que o Senhor possa repreender o devorador. No nome de Jesus, na vida do meu irmão, na vida dos seus filhos. E, Pai, fica aqui as ofertas que possamos prosperar de uma forma abundante, ter celeiros, meu Pai, transbordante, meu Pai, e os nossos filhos venham, meu Pai, transbordar, né? Nossos corpos transbordar de alegria, possamos te louvar, e no nome de Jesus, essa semente, meu Pai, gere frutos, e muitos frutos, e não só frutos, gere árvores, meu Pai, onde darão descanso, não só para nós, mas para a nossa descendência, meu Pai, para glorificar o teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Querido, essa noite, quem viu a arte sabe que nós vamos receber, mas antes de chamá-lo, talvez você conheça ele como um obreiro, mas não é só um obreiro, ele é um homem que decidiu largar tudo, a vida de pecado que vivia, para servir a Deus. Ele é um homem com coração. Ele é um profeta que Deus levantou nesse tempo, com um coração alinhado com Deus. E quando ele fala, ele traz uma mensagem de Deus. E ele decidiu realmente largar pecado para largar tudo. Eu quero que você dê o melhor aplauso para receber o obreiro do Paulo. Bom, boa noite a todos. Graças a Deus. Amém? Amém. Bom, eu tenho uma palavra, mas antes eu quero que você feche os olhos de vocês só um minutinho. Senhor Jesus,
Nós estamos aqui, Pai, nessa noite e apresentamos, Pai, essa ministração, Senhor. Essa palavra que o Senhor deu nas tuas mãos, a palavra é tua. A gente só é um mensageiro, Pai. E eu oro, Pai, para que segundo a tua vontade, a tua graça e as tuas misericórdias, o Senhor trabalhe no coração de cada um de nós, Pai. Espírito Santo, diante, Senhor, do teu altar e da tua presença, nós te damos total liberdade para que o Senhor fale de acordo com o teu desejo, conforme o teu coração, conforme o que o Senhor quer fazer. Eu oro desde já, neutralizando todos os poderes das trevas. Eu repreendo todo espírito de incredulidade, todo espírito que tenta operar, trazendo cauterização na mente. Caia por terra agora e declaro: almas que aqui estão, mentes que aqui estão, sejam cativas a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bom, a palavra que eu tenho está lá em Mateus 10. Fala sobre Jesus enviar os seus apóstolos. Mas antes de eu começar, eu quero falar sobre algumas coisas. Ontem eu estive orando lá nas 24 horas de oração e Deus conta algumas coisas na oração, né? A gente se surpreende. E eu orei por essa casa. Deus me falou algumas coisinhas assim. E eu falei: meu Pai, tem coisas que a gente não imagina, né? Só que Deus, quando quer falar, Ele fala do jeito que Ele quiser. E daí eu fui para hoje, Deus me deu um sonho. Mas foi um sonho assim tão rápido. Mas um sonho lindo e rápido. Também preocupante. Tem algo parecido a ver com uma palavra da irmã ali, que ela abriu o culto. Só que vai mais além. Primeiro, o Senhor Deus, Ele separou um pouco para adoração a Ele. Ele nos chamou para adorar Ele. E adoração nada mais é do que total entrega, né? Rendição. E Deus me deu um sonho assim. Eu sonhei que estava eu e mais duas pessoas, não sei quem era, sei que estava eu e mais duas pessoas, e a gente estava como se fosse umas dunas. E tinha uma lagoa, coisa mais linda, mais transparente. Sabe aquele azul turquesa? Coisa mais linda, 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 linda mesmo. Só que chegava perto das ondas, chegava perto daquela lagoa, era uma lagoa no meio das dunas. Quando chegava perto, se levantava uma onda, e ela vinha para cima. E daí se assustava, eu e as outras duas pessoas se assustavam e corriam. De repente, de novo, a gente passou e foi para outro lugar. Também a mesma coisa. Se movia a outra parte das dunas, assim, como parece que ia desmoronar, e se levantavam as águas, mas uma água linda, trazia uma paz, trazia assim, um ambiente gostoso, porém, quando se levantava, a gente corria. E eu falei: meu Deus. E daí, na terceira parte, que foi o final, que foi onde eu vi bem com clareza, se levantou essa água. Só que antes dela se levantar, eu cheguei perto. Eu cheguei assim e eu olhei. Transparente, coisa mais linda. Linda mesmo. Aquela água. Linda. Que eu olho lá na frente e se levanta uma onda. E aí eu corro. Só vejo as outras duas pessoas correndo e daí eu acordo. E eu falei: Deus, eu até tenho uma palavra que Deus me ministrou algo. Eu creio que era relacionado sobre essa casa. De quarta, quinta-feira em diante. Mas aí Deus me deu essa outra palavra hoje. Fala assim: Jesus envia os apóstolos. Eu vou pular algumas partes para vocês entenderem, para me ser bem breve. O primeiro versículo ele fala assim, e daí eu vou pular lá para o versículo 5. Ele diz assim: Jesus, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e os males. Certo? Quando Jesus chama nós, Ele capacita. Ele dá poder para nós. É ou não é? Quem é ministro aqui, quem é obreiro, quem é pastor, sabe. Deus não deixa nós desamparados.
Ele capacita e dá. Para a gente já não dizer que Ele não preparou. Ele te esmaga quando tu está sozinho, quando tu está correndo, ler a Bíblia, Ele te esmaga. Tira todas as pessoas de perto e depois sozinho. E agora, vamos ter um tempinho para falar. É bem assim. Quer ver quando pega? Quando tu pega, e aí tu fica caçando, será que é isso, será que é aquilo, e a alma inquieta, Ele tira também as pessoas de perto e diz, tá, e agora? Tu não vai me apresentar esse pecado? Só tu e Ele. E Ele cria situações para ficar só tu e Ele. Porque Ele prepara, te instrui, Ele me ensina. Cabe a mim fazer o que Ele me chamou para fazer. E aquela palavra do pastor Felipe lá, mexeu bastante. Foi uma palavra bem certeira, sabe? Foi uma palavra bem clara para os dias que nós, lá do Miracle, estamos vivendo. Quem é livre sabe do que eu estou falando. Jesus, Ele chama, mas Ele chama e Ele dá todas as armas e ferramentas para fazer o serviço. E aí lá no 5 Ele diz assim, esses 12 discípulos, esses 12 homens, enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma de samaritanos. Ou seja, ele te dá arma, te dá munição e diz, tu vai por aqui. É essa linha que tu tem que seguir. E às vezes a gente se perde. Também quer pegar outro atalho. É ou não é? E sabe o que é o pior de tudo isso? Que a gente sabe que não é aquele lugar. Jesus já falou. Ele falou para os discípulos para eles não irem para os gentios aí. Nós somos os gentios. Para nós é uma outra revelação. Mas lá naquele tempo que eles estavam vivendo, eu vou para eles não irem para os gentios aí. Eles sabiam por quê. Por isso que ele mandou. Aí ele fala assim, antes buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu cheguei a um tempo que eu aprendi. Eu já vi como que eu prospero. Essa palavra da oferta do Alex é uma palavra que mexe. Mexe. Porque todo mundo quer ir para Jesus, todo mundo quer ter, quer receber, sem sacrificar, não vai rolar. Essa palavra foi certeira para a oferta. E ele fala assim, antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, todo lugar que eu passei, Jesus me abençoou naquele lugar. Por que eu misturei a oferta junto? Porque Deus me dava aquele serviço para me atrair até lá. Eu olhava para a bênção financeira, mas não era a bênção. Vou falar algo para vocês assim, bem sério. Deus já me levou numa obra cravada de plano, por causa de um homem. E tanta gente ali, e ele corrompido no meio daquele povo, e eu lá no meu cantinho fazendo o meu serviço, escutando a conversa deles, aquela conversa chula. Sabe como é que é a obra? Quem já entrou numa obra sabe como é que é. Aquela conversa, só palavra pesada. E aquele homem tentava entrar junto no meio daquela conversa. E quando ele falava algo, aquela palavra dele não tinha efeito. Porque dentro dele tinha algo que não pertencia àquele lugar. Só que quando ele abriu a boca a primeira vez, todos eles falando, quando ele entrou para fazer uma brincadeira, uma brincadeira bem feia, que ele falou, aquilo me chamou a atenção. E Deus foi ministrando. E eu nem fiz questão de chegar perto e falei, Deus, não acredito que é. Será que o Senhor tem alguma coisa com aquele rapaz? Foi indo. Final das contas, aquele rapaz entrou no bolo lá, ligado. Depois ele veio falar comigo. E ele falou que ele estava ali, ele veio andando, abandonou Jesus. E ele queria voltar, só que ele não sabia como. Ele veio, ele não conseguia sair daquele ambiente, daquela equipe corrompida. Ele não conseguia sair daquele lugar, porque ele já estava tão envolvido, ele não conseguia sozinho. E aí, só eu e ele sozinho na hora da
Aí eu falei para ele, então eu vou orar. Aí eu orei por ele. No outro dia ele pegou a moça e foi embora. Voltou para a casa do pai dele, para a cidade dele. Então a gente não entende o que Deus quer fazer e o chamado que Jesus deu para nós. A gente só entende quando começa a viver passo a passo. Por isso que Jesus tinha autoridade, porque ele vivia, ele praticava. Quando tu vai praticando, tu vai entendendo o peso da necessidade que tem do servo de Deus entrar no ambiente. Aí ele fala assim: e à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Ou seja, é uma palavra de esperança. Vou falar uma verdade para vocês. Eu cheguei no tempo que eu estava meditando na palavra de João 6 e 7, que estava tão perdido aquele lugar, aquele ambiente, aquela situação de Israel. O povo estava tão desanimado que não tinha mais esperança. Toda vez quando não tem mais esperança, Deus tem uma carta na mão. Ele tem um servo dele, cheio da presença para levar. E ele leva e faz o mover dele. Foi o que aconteceu com Jesus. Só precisava chegar ao tempo certo, que é onde o apóstolo Paulo fala que o filho, quando atinge a maioridade, ele toma posse da herança. Precisava chegar perto daquela situação para que Jesus se manifestasse. Aí ele diz assim, curai enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacola de viagem, nem uma túnica ou mais, segundo par de sandálias, ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Aqui um ponto importante, o 9 e o 10. Jesus, a caminhada da fé, quando Jesus dá uma palavra, todas as vezes que ele me levou num lugar, eu arquitetei 1000 tipos de plano. A gente sabe quando Deus leva nós num lugar, pensa, eu vou lá, vou fazer isso, se não der certo, faço isso, nada disso, não vai rolar. Porque a caminhada da fé, ele só dá direção, não vai. Por quê? Se ele te mostrar certinho o que vai acontecer totalmente lá, tudo que vai acontecer, que nem era para Abraão, ele não ia sair do lugar. A caminhada da fé tem que ir por fé. Se ele falar, tu simplesmente tem que ir. Eu simplesmente tenho que ir. Então ele fala assim, tu não deve ter essa carta na manga. Porque essa carta na manga, o que ele está querendo dizer, que eu estou dizendo aqui para vocês, usando nessa expressão, tu não pode ter um segundo plano, uma segunda forma. Se eu te mandei lá desse jeito, simplesmente tu vai. Lá é o mundo, no meio do processo eu faço, eu desfaço, eu construo, eu destruo. Porque tu está debaixo da obediência dele. Tu se submeteu à missão e ele vai. Quem faz é ele. Quantas vezes eu já tentei fazer? Só um minutinho. Os líderes sabem, alguns dos líderes sabem, eu tentei fazer um serviço, fazer uma obra e eu não prosperei. Porque Jesus falou com toda a clareza. E eu não tive o discernimento, eu não prosperei. Eu pensei, não, vou lá, vou fazer assim, sabe, não vai rolar. Não rola. Com Deus não rola. E aí, ele continuou falando assim: em qualquer cidade, não, vou pular aqui um pouquinho mais adiante. Lá no 16, observai, eu vos envio, aqui que pega, aonde eu quero entrar, daqui em diante. Observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astuto como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados à presença de governantes, de governadores e a reis, por minha causa.
será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que entrareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem expressará através de vós. Vou dar uma parada aqui. Assim, o que Jesus está falando? Primeira coisa ele fala, eu não estou lembrado qual é a passagem, ele diz assim, que todo aquele que vai entrar, andar com ele, tem que calcular. Quando eu decido andar com Deus, eu tenho que entender e pesar tudo. Porque, primeiro, tanto no mundo lá fora, como com Cristo, é uma caminhada sem volta. É um erro, é um engano eu andar com Cristo e depois no meio da caminhada querer parar. É um erro. Sabe o que aconteceu comigo? Eu estava num ambiente e eu cheguei lá e não queria falar de Jesus. Eu não queria falar de Jesus e o Espírito Santo me esmagava. E tinha um rapaz lá com sintoma de depressão. Aquele rapaz chegava perto de mim e vinha tudo sobre mim. Eu dizia, meu Deus, eu quero abandonar, eu quero ir para casa. Da onde isso? Da onde isso? E eu quieto, calado, quieto, calado, quieto, calado. E a coisa vai apertando, e o Espírito Santo vai apertando. Ou tu aparece, ou então tu vai ser corrompido. Jesus, ele chama nós para ser testemunha. Se eu não dar testemunho do Senhor que eu sirvo, do Senhor que me sustenta, o ambiente ao meu redor, aonde eu estou, vai me consumir, querendo ou não. Porque tudo com Jesus é sim, sim, não, não. E aí foi indo, que nesse ambiente, chegou na hora do almoço, um rapaz começou a falar, de repente puxou o assunto, e eu estava esmagado dentro de mim, eu não tinha força. Daí de repente, quando tem alguma coisa de Deus dentro de ti, não tem como tu ficar quieto. Eu comecei a falar. Aquilo ganhei vida quando eu comecei a falar. A turma que estava lá atrás veio e sentou, mexendo no celular, mas sentou perto, eles queriam ouvir. Ali eu entendi a importância de ser uma testemunha num lugar. Agora vocês estão entendendo o porquê do sonho? As águas se levantavam e eu corria. Está entendendo? Eu corria. Então não adianta a gente querer correr. Se Deus colocou essa igreja nesse lugar, se Deus deu uma missão, simplesmente faça. Simplesmente faça. Quem é obreiro que trabalha aqui, faça. Quem entrou para congregar aqui, simplesmente se renda e diga: Jesus, eu quero conhecer o que o Senhor tem aqui para mim. Deus tem algo extraordinário para fazer. Amém. Sabe? Mas a mentalidade incrédula mostra. O espírito de incredulidade, primeira coisa que faz com que tu se esconda, fique pianinho no canto. E Deus vai te colocar no meio de pessoas corrompidas. Detalhe: se eu tenho Jesus Cristo em mim, se eu tenho a palavra de Deus em mim, Deus vai me colocar perto de pessoas incrédulas, perto de pessoas corrompidas, e a gente não quer falar, mas Deus quer que a gente fale. Se tu não falar, Ele vai mexer no ambiente, vai mexer na situação e vai fazer tu falar. Lembra de Jonas? Ele vai fazer falar. E eu sei até então o propósito por que eu estou naquele lugar. Tem uma missão. Aí eu comecei a falar, a pressão foi saindo de perto de mim. Muitas das vezes tem servos de Deus, tá? E eu estou falando da igreja do Milagre toda. Tem servos de Deus, ministros de Deus, que estão debaixo de opressão e miséria. Estou falando sem medo de errar, porque eu vivo se eu vacilar. E miséria. Por quê? Porque não professam o Cristo vivo. Sabe qual foi a mensagem que Deus me ativou para pregar a palavra? Falar do Cristo vivo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou falando aqui, na presença do Espírito Santo. Eu não quero falar de oferta. Se Deus me levar, eu falo. Amém? Se Deus me levar a falar de outra coisa, eu falo. Mas a mensagem que Deus me deu é do Cristo vivo. Jesus está vivo. Amém. E vivo de verdade. Eu não estou falando algo que eu não vivo. Sabe? Nos ambientes que Deus me leva, eu vejo Deus se revelar naquele lugar. E pessoas debaixo
orando debaixo da opressão. Jezabel fazendo assim, ó, na cara do patrão, por causa de empregado, manipulador, zombador, filho de Belial, que entra lá para deplorar, para comer o dinheiro do patrão. Sabe qual é as obras que o Espírito Santo me leva? As obras onde Jezabel está sapateando na cara do patrão. Sabe por quê? Porque Jezabel, ela só é abatida debaixo de um confronto. Tem que ter uma unção de Elias lá. Mas como que vai ter essa unção de Elias para os nossos tempos, derramada através do Cristo vivo, se eu não paro para ouvir o Cristo vivo, nem para me humilhar para Ele? Por que eu intimido muitas das vezes? Tenho medo de pregar a palavra, tenho medo de abrir a boca, tenho medo de falar de Jesus para as pessoas. Por quê? Sabe por quê? Por falta de tempo com a palavra e um tempinho de oração. Sabe? Deus me falou assim sobre uma pessoa daqui dessa casa. Foi o que Deus me mostrou. Eu não sou louco nem idiota do que eu vou falar. Também não sou louco de falar e inventar coisa da minha alma. Foi o que foi ministrado em mim. Enquanto eu orava por essa casa, falei, Deus, eu vou levar lá uma palavra, mas a palavra é tua, não é minha. Eu não sei o que eu vou levar. E o Senhor fala. Enquanto eu ministrava, enquanto eu orava, o Senhor ministrava. A pessoa dizia assim: meu Deus, mas como que nós vamos prosperar aqui? Como que vai ser aqui? Tinha uma igreja aqui, já saiu. Já tinha um povo aqui, já saiu. Já tinha um ambiente aqui, já saiu. Como que vai prosperar nesse bairro? Como que eu vou falar? Será que vai tentar? Será que vai se manter? Será que vai prover? Será que vai acontecer? Como? Como? Se a igreja que estava aqui já saiu um povo daqui. Tem uma coisa para dizer para vocês, para essa pessoa, que a mente dela estava assim. Sabe o que é? Tem uma coisa para dizer. O povo que vem aqui e o ministro que estava aqui tinha uma unção. Porém agora Deus trouxe uma unção nova e trouxe um ministério novo para cá, nesse lugar. Então cabe a nós se posicionar. Sabe por quê que essa mente nossa está assim pobre? Sabe por quê essa mentalidade de fracasso, de derrota? Porque eu não tenho me apoiado no Cristo vivo. Porque eu não tenho me apoiado nele. Eu já passei tanta vergonha. Os líderes sabem o que eu estou falando e não tenho vergonha de falar. Eu sou curado disso. Passei tanta vergonha dentro da casa do mirado, eu não tenho o porquê de esconder isso. É no casamento, é na vida financeira. Já fui taxado com muita coisa. E não ligo. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo me dá a palavra que estava falando isso e aquilo, eu não ligo. Porém, era necessário que viesse para fora a minha vergonha. Se a minha e a tua vergonha não vier para fora, com Deus trazendo, eu posso me intimidar, ter medo do espírito de incredulidade, porque o espírito de incredulidade lança essa seta, dizendo que a coisa não vai acontecer. Eu posso ter medo, posso temer, não abro a boca, eu me calo, e aí eu enfraqueço. Quando eu saio da porta para fora, como muitos fizeram, a vergonha é clara. E aí o diabo envergonha. Então deixa que Deus, se Deus tiver que mostrar alguma coisa, não tenha vergonha. Eu estou falando abertamente. Jesus Cristo vive e Ele está na terra. Ele está no meio da igreja dele certinho. Ele não deixa ninguém desamparado. Ele não deixa nenhum servo dele desamparado. Se muitas das vezes a gente está pensando que não vou conseguir, que não vou aguentar, que talvez eu estou aqui trabalhando, mas a coisa não vai acontecer. Não. Se tu está com essa mentalidade, pode saber que já Deus vai apertar, ou Ele vai trazer outro que vai fazer a coisa acontecer. Simplesmente é abrir a boca e falar do Cristo vivo. Se fala do Cristo vivo, não tem quem fique de pé. Nesse outro serviço que eu estava lá, o rapaz começou a falar de Jesus, aí mudou de política, e eu estou falando aqui, ó, está indo para a internet, daqui a pouco me lixando. O que vai vir? Estou falando abertamente aqui, ó, dando minha cara a tapa. E o rapaz falou assim: quem está falando de Lula e de Bolsonaro? Eu falei: quero que se dane. Quem sustenta a minha vida, quem põe a comida na minha casa, não é político,
Não é patrão, é Jesus Cristo. Amém. Mas como assim não é patrão? Eu tenho que honrar? Tenho que honrar. Porém, conduzido pela palavra, a palavra vai me conduzir a um mau patrão. Se eu me afastar da palavra, veja se eu não fico murmurando, reclamando, reinando, não querendo fazer as coisas do patrão. Quando Jesus coloca tudo no lugar, ele te dá o sustento. E eu falei na cara do patrão, eu falei, aqui não é Bolsonaro que sustenta, nem Lula. Quem me sustenta aqui é Jesus. Eu estou pouco me lixando com política. Todas as histórias da Bíblia, desde o começo ao fim, que envolveu a parte política, tu nunca viu um servo de Deus envolvido na política. Ah, mas Daniel, não, eles iam chamar Daniel. Daniel estava lá na casa dele, tranquilinho. Ele servia e honrava o rei, mas com o temor do Senhor. Amém. Ele respeitava, ele honrava. A gente não tem que depender de pessoas, situação, circunstância. Vou dizer uma coisa para vocês: a caminhada de fé é desafio. É desafio. Os mais maduros aí sabem do que eu estou falando. Tem hora que a multidão aperta. Ou tu estufa o peito e vai e deixa Jesus ser o teu guarda-costas, ou então se arrebenta. Vou continuar. Quanto tempo eu tenho, Gabi? Até 7h20. 7h10. 7h20. Até 7h20? Meu Deus, deixa eu pular aqui. Tá, eu vou pular um pouco mais aqui. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu tenho que pular. Lá no 24 diz assim: o aluno não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Presta atenção, aqui está falando sobre submissão, obediência e honra. Não tem como tu não honrar o mestre, o senhor, ou o patrão. Não tem como. Ó, o aluno não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Simples. Se eu tenho mestre, se a gente tem uma cobertura, eu não tenho que querer algo a mais. Eu simplesmente tenho que olhar o que ele fez. E é como diz a palavra. Ele vai fazer de mim uma flecha, vai botar no arco dele, e ele vai me lançar. Amém. De acordo com a forma como eu deixo ele me lançar. Então é assim, é uma coisa tão simples que a gente se perde no meio do caminho, por causa da nossa vontade e da nossa alma. Às vezes a gente se empolga em algumas coisas. Aqui Deus está dando uma dica para os discípulos. Jesus está dando uma dica para os discípulos. Que os discípulos não são maiores que o mestre. Não é porque eles iam expulsar demônios, porque iam fazer isso ou aquilo, que eles iam ser maior que Jesus. Aí ele fala assim: e ao servo como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebul, a cabeça da casa, quanto mais os membros da família. Entretanto, não os demais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia, e o que vos diz ao ouvido, proclamai do alto dos telhados, e não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 pardais por uma moedinha de cobre, mesmo assim nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não temais. Presta atenção que ele ressalta bem. Ele fala 1, 2, 3 vezes. Porque eles iam se ver diante de situação adversa. Aqui, diante desse bairro, diante do tempo que vocês estão aqui, pode acontecer muita coisa. Mas não tem que temer. Tem uma cobertura. Tem Jesus. Não tem que temer. Tem uma equipe. Se Deus tiver que trazer mais gente, traz. Se tiver que mudar algum dos líderes para cá para ajudar a somar, a gente vem. O negócio é a gente ficar ali e não sair da linha de frente.
Os que vieram para cá são escudo do povo que está aqui. O negócio é a gente não temer. Quanto mais eu temo, mais o diabo ganha força. Eu não tenho que temer pobreza. Por que temer pobreza? Por que eu tenho que temer miséria? Por que eu tenho que temer se vai vir com a gente, sem gente, 10 pessoas, 20 pessoas? Não tenho que temer nada. Não tenho que temer quem estava, quem não estava, quem saiu, quem entrou. Não. Simplesmente eu cheguei. E quando eu ponho os pés, isso tem que acontecer. Porque o Espírito do Senhor me conduz. Eu simplesmente não preciso estar fazendo criando expectativa, criando coisa. Eu simplesmente tenho que ter tempo com Jesus e a palavra. Amém. E professar o Cristo. E quando eu faço isso, o próprio Espírito Santo traz as pessoas. O próprio Espírito Santo traz as pessoas. Por que eles falam isso com tanta certeza? Falam sem medo de errar. Eu estava ali conduzindo o povo, fazendo uma obra ali, cuidando de 2 torres, 2 prédios, 4 lajes. E aí, nenhum patrão me tirou, levou eu para outro lugar. E lá na onde eu estava indo legal, porque eu ponho Deus na minha frente, não sou eu que faço. Eu ponho Deus e peço Jesus, que o Senhor me conduza. Tem hora que eu apoio o Adão, mas eu entendi que eu dei a cara a tapa. E aí eu ponho Jesus na frente, eu fui para outra. De repente lá começou a virar uma bagunça, um escarcéu, abandonaram o patrão, de repente ele vem. Romero, esse povo aí, desculpa a expressão, é tudo uns desgraça, dizendo o nome. Só que antes dele chegar, antes dele sair da casa dele, quando eu botei os pés na obra, o Espírito Santo me ministrou como que estava a alma dele, apertado e angustiado, desesperado. Quando ele chegou, eu falei para ele, cara, tu não prestou atenção? Uma obra não funciona sem cabeça para conduzir. Outra coisa, tu não se humilha, querido. Eu sou obrigado a dizer, chega uma hora que Deus, tu é obrigado a dizer uma verdade. Tu não se humilha, tu está confiando no dinheiro, Deus te deu. E agora tu olhou para o dinheiro, falei para ele. Tu tem que se humilhar e pedir para Deus mandar. Deus. Aí ele parou, pensou, por que eu falei isso? Porque eu já fiz isso. Eu já fiquei sem ninguém. E eu dobrei meu joelhinho e falei, Deus, eu preciso de fulano assim, 2 ou 3. Dali, no outro dia, 2 dias, veio. E detalhes que veio era necessitado. Porém, com as características que eu apresentei a Deus. Deus faz, mas eu tenho que pedir para Ele, eu tenho que me humilhar. E Ele vem e faz. Por isso que muitos estão andando batendo cabeça. Amém? Amém. Aí ele fala assim, nossa, já é 7h20, eu tenho que parar aqui. Bom, não vou conseguir continuar, porque eu tenho que respeitar o horário. Bom, o que eu tinha para dizer, tem muita coisa ainda. Só que eu não posso conseguir por causa do horário. Eu só vou ressaltar uma coisa para vocês. O que Deus me ministrou aqui, sobre essa palavra, sobre uma mente incrédula, sobre uma mente incrédula, bombardeada por todas as situações e circunstâncias que eu fico olhando. Ele fala para os discípulos, para eles não temerem, simplesmente eles irem e pregarem a palavra. Simples. Jesus não chama nós para expulsar demônio, sabia? Essa é uma verdade. Jesus não chama nós para fazer milagre. Ele chama nós para dar testemunho dele, para falar dele, e anunciar que ele é a esperança que muitos não enxergam. E quando tu fala dele e anuncia a esperança viva, eu não estou falando algo que eu não conheço, que eu não vi, eu cheguei a ver algumas situações de Deus. Eu sei que Jesus está vivo. E quando tu põe Jesus na frente de um serviço, de um trabalho, de qualquer situação, ele respalda. Porque todo aquele que se humilha, ele defende. Amém. Está entendendo? Mais para frente ele fala assim, lá no finalzinho, diz assim, ó, aquele que recebe vocês na condição de um profeta, na condição de um profeta, entendendo a mensagem que foi levada, vai receber o galardão do mesmo. Aquele que recebe vocês como um dos meus pequeninos, vai receber o galardão. Então assim, ó, Jesus não manda nem o servo dele vão. E enquanto eu orava ali, onde é que o Juliano está? Estava dobrado de joelho ali, orando. Eu vi como se fosse um mundinho. Eu estou falando aqui na presença de Deus, como temor. Um
e olhava para mim sorrindo e saía com um saco nas costas. E eu vi como se fosse um homem preto, com os dentes tudo arreganhado para cima. Muitas das vezes a gente tem que calar a boca, olhar alguma situação e dizer: Deus, eu não posso falar, eu tenho que ficar quieto. Eu sei que a pessoa pode até estar errada, porém, o Senhor me chamou para se submeter, obedecer e fazer. Ponto final. Simples e eficaz. Simples. Ah, mas eu não sei o que fazer. Simples. Tem o teu tempo de comunhão com Deus e ora. Lê a Bíblia e a língua vai falando. Por causa da disposição do nosso coração e o relacionamento com Ele, Ele faz o mover. Quando menos espera, está lotado, a coisa está acontecendo. Amém? Amém? Eu quero que vocês levantem. Posso fazer uma oração, pastor? Feche os olhos de vocês. Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra é simples. E eu só compreendi isso, Pai, a simplicidade da Tua palavra. Eu só compreendi, Espírito Santo, e estou compreendendo. Porquanto, Espírito Santo, que eu decidi te obedecer, eu decidi ficar na Tua presença e decidi fazer o que o Senhor me manda fazer. Espírito Santo, eu sei que talvez, Espírito Santo, essa palavra, Senhor, não é o que muitos queriam receber. Porém, Pai, talvez não entendam agora. Mas se acatarem, Pai, as ordenanças que a Tua palavra dá aqui, em Mateus 10, lá na frente, Senhor, vamos entender. Vamos entender, Espírito Santo, o mistério da obediência, o mistério da submissão. Vamos
algo novo sobre a vida dela. Faça algo tremendo, Senhor. Abre o entendimento. Traz tua disposição, Senhor, sobre a vida dela. Traz disposição pela comunhão na tua palavra, pela comunhão com o Senhor Jesus. Espírito Santo, traz cura. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo ataque das trevas, todo espírito que traz autorização, que traz cegueira na mente. Em nome de Jesus, caia por terra todo mal, todo levante do inimigo. Em
continua cantando e bota, repete, até você sentir a presença de Deus dentro da sua casa. Amém? Amém. Então tu fecha os teus olhos, coloca as tuas mãos em direção à tua casa. Senhor, nós consagramos, Deus, o nosso lar, o nosso dia, a nossa semana, o nosso trabalho, a nossa família ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde e super proteja nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, e declaramos que a nossa casa é do Senhor e o Senhor pode entrar e fazer o que o Senhor quiser lá dentro. Vem transformando, vem curando, vem libertando e vem prosperando o teu povo. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito da miséria, da pobreza, todo mendigo, saia daqui. Espírito que mendiga, espírito que rouba, cai por terra agora em nome de Jesus. E declarando, Deus, as almas venham, mas os espíritos malignos saiam daqui. Em nome de Jesus. Amém.